por segundo ao quadrado é unidade de aceleração. Logo, qual vai ser a unidade de força? Quilograma metro por segundo ao quadrado, que em homenagem ao nosso amigo José Newton para os íntimos, tá? Isaac Newton, todo mundo chama, nós chamamos de Zé Newton. A unidade de força é o quê? Newton, ok? Então, eis a segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração, e força é diretamente proporcional à aceleração, e a massa é uma constante. Vamos dar sequência aqui então, Francão, vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência, olhem aqui, olhem aqui, olhem aqui. Pula, pula. Aqui eu tenho alguns exemplos de forças. Força-peso. Vocês já devem ter percebido que tudo na vida cai. Pode demorar, mas um dia cai. Ah, não adianta, vai cair. Por isso que eu digo, gurias, aproveitem enquanto não caiu, porque depois ninguém vai querer. Porque tudo na vida cai. Por que que as coisas caem? Devido à gravidade, é, né? O meu amigo aqui, cameraman, aqui já está tendo lembranças, que está aqui, vocês não estão podendo ver. Mostra. Ele está tendo lembranças de que tudo na vida cai, beleza? Mas nada que não possa sofrer uma reversão, né? Hoje em dia já temos medicamentos que são capazes de alterar bruscamente e reverter a lei de Newton. Então tá bom, vamos voltar aqui. Ei, alemão, brincadeira, neném. Olha só. Pensa comigo aqui. Por que as coisas caem? Porque tem uma força estranha que puxa tudo para baixo. É a gravidade. Se a gravidade faz força num determinado corpo, esse corpo tem massa, então esse corpo de massa vai ficar submetido a uma aceleração, certo? Essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade e esta força é chamada de força-peso. A força-peso aponta sempre para o centro da Terra. A força-peso aponta sempre para o centro da Terra. Olhem aqui, eis aqui a nossa força-peso. Vou mostrar aqui, ó. Cadê? Aí. Peso. Existe uma equação para o cálculo do peso? Existe. O peso é calculado como sendo mg. Quem é quem nessa fórmula aqui, Francão? P é o peso, m é a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade. Lembrando que massa é medido em quilogramas e peso é medido em newtons. Não vamos confundir, cara. Não vamos confundir massa com peso. De repente, mulher não pode ver uma balança que já quer trepar na balança, né? Para saber qual que é o seu peso. Vocês não podem, gurias, vocês não podem falar, eu vou me pesar. Tá errado. Você não está medindo o seu peso. Você sobe na balança para medir a sua massa. Então, quando você subir na balança, você tem que falar, eu vou me massar e não pesar. Porque o que mede peso não é balança, o que mede peso é dinamômetro. O que mede peso é dinamômetro. Pensa comigo. A gravidade, ela vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Olha aqui. A gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu tenho um corpo de massa 70 quilogramas, lembrando que a gravidade é de 10, 70 quilogramas vezes 10, eu terei um peso de 700 newtons, perceberam ou não? Então, se você tem massa de 70 quilogramas, o seu peso é de aproximadamente 700 newtons. O que mede massa é a balança e o que mede peso é o dinamômetro, que é um dispositivo utilizado para medição de força. Beleza? Então tá bom, vamos dar sequência aqui, gigante. Outros exemplos, forças de tração. Estão percebendo? Esse cara está tracionando esse carro, está puxando com a corda. Aqui eu tenho uma força também empurrando o carrinho. O que mais? Exemplos de forças. Aqui eu tenho uma força de tração entre a locomotiva e o vagão. Muito bem. O que mais? Ah, resultante centrípeta. Ah, essa resultante centrípeta. Dê uma olhada aqui. Esse cara está girando num plano horizontal. A tendência natural dele é girar? Não. A tendência natural dos corpos é o quê? Permanecer em linha reta. Essa é a tendência natural dos corpos, permanecer em linha reta. Franco, mas ele não gira, ele não fez o movimento circular? Fez. Por quê? Porque tem uma força, estão vendo aqui ou não? Tem uma força puxando para o centro. Sempre vai ter uma força puxando para o centro. Senão ele não consegue realizar esse movimento. Olha aqui. Olhando aqui, um plano na vertical agora. Se esse cara está girando em movimento circular, é porque tem esta força aqui, estão vendo ou não? Existe uma resultante puxando para o centro. Como que é o nome dessa resultante, ô gigante? Resultante centrípeta. O nome dessa resultante é resultante centrípeta, que puxa para o centro. Lembrando,
resultante centrípeta não é uma força a mais que puxa para o centro. Resultante centrípeta é o resultado das forças que puxa para o centro. Eu posso ter 3 forças puxando na direção do centro. 2 ajudando e uma atrapalhando. A resultante é a soma das que ajudam, subtraindo da que atrapalha. Perceber? A resultante centrípeta ela não é uma força a mais. Ela é o resultado das forças que estão na direção do centro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Aí. Não. Beleza. Vamos agora para a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Vocês já ouviram falar da ação e reação. Todo mundo já deve ter ouvido falar da força de ação e reação. Quem já brigou de soco na cara? Quem já brigou de soco na cara? Pá! Eu já briguei uma vez, quando eu era pequeno. Não, quando eu era pequeno não. Pequeno eu sou até hoje, né? Quando eu era mais jovem, quando eu era moleque. Briguei uma vez na vida só. Aí eu percebi que a violência não levava a lugar nenhum, inclusive pelo fato de eu ter saído no prejuízo. Mas o que mais me irritou foi que o cara que brigou comigo, ele falou para todo mundo que me bateu. Ah, eu enchi a cara daquele baixinho de mãozada. Mas eu, por minha vez, enchi a mão dele de carada. Concordam comigo ou não? Porque a toda ação tem uma reação. Quem disse isso? Newton. Se ele arrebentou com a minha cara dando soco, eu arrebentei com a mão dele dando carada. Porque a toda ação tem uma reação. De mesmo módulo, mesma direção, porém, sentido contrário. Detalhe, detalhe, detalhe. Ação e reação nunca se anulam. Por que que ação e reação nunca se anulam? Pois são aplicadas em corpos diferentes. A ação é feita num corpo, a reação é feita no outro corpo. As duas forças têm mesmo módulo, as duas forças têm mesma direção, mas as duas forças têm sentidos contrários e são aplicados em corpos diferentes. Vocês já perceberam que quando você solta um corpo, a tendência do corpo é o quê? Cair. Por quê? A gravidade puxou. Se o planeta Terra puxa uma pedrinha para baixo, a pedrinha puxa o planeta Terra para cima. Ai, Franco, então por que quando eu solto um corpo, é o corpo que cai e não é o planeta que sobe? É óbvio que vai se movimentar o de menor massa, vai se movimentar o de menor massa, beleza? Por isso que são as pedrinhas que quando você solta, elas caem. Lembrando que a reação do peso está no centro da Terra. Muita gente pensa que a reação do peso é aquela força chamada normal. Lembra da normal? Não é, não é. A reação do peso está no centro da Terra. Guardem isso. Vamos dar sequência então aqui. Olha esse indivíduo aqui, ó. Ação e reação, terceira lei de Newton. Força gravitacional, terceira lei de Newton. Aqui eu tenho uma nave espacial que os gases foram expelidos e ela foi projetada para frente, ação e reação. Um detalhe, é possível você se movimentar no vácuo. Imagina você no vácuo, num local onde não tem matéria, não tem atrito, não tem nada, cara. Será que você consegue se movimentar? Você está distante, sem nada lá perto. Você consegue se movimentar? Franco, não, por quê? Não consegue. Sabe como? Expelindo gases, expelindo gases. Se você der uma despressurizada para trás, automaticamente você será projetado para frente. Por quê? Terceira lei de Newton. Ai, Franco, dá para fazer curva? Claro, é só você dar uma despressurizada para o lado. Você despressuriza para um lado e que você vai ser projetado para o outro, ok? Terceira lei de Newton, ação e reação. Vamos lá, vamos lá. Força magnética. O ímã atrai o metal da mesma forma que o metal atrai o ímã. Ímã não atrai qualquer metal, hein? O ímã atrai apenas as substâncias chamadas ferromagnéticas, ferro, níquel, cobalto e as ligas metálicas feitas desse material, beleza? Muito bem. Aqui, força elétrica, não, isso aqui é força magnética também, desculpa, força magnética também. Aqui nós temos a força elétrica. Vocês mulheres, sábado à noite, quando vocês se preparam para ir para desossa, né? Vocês tomam banho, se preparam para ir para desossa. Desossar, mulherada, sábado à noite vão para desossa, se for lá o beiço. É ou não é? É bom? Primeira coisa que elas fazem, é isso mesmo. Toma banho, lava tudo, tem que ficar lindinha, maravilhosa, cheirosa, sexy, exótica, erótica, é ou não é? Aí vocês pegam, as meninas pegam o pente, o rastelo, sei lá o que usa, pente, escova, rastelo, e começam a passar no cabelo, tchec, o cabelo fica volumoso, fica ou não fica? Aquilo ali foi uma eletrização por atrito. Mas se você pegar aquele pente e aproximar de papel picado, os papeizinhos serão atraídos, todo mundo já deve ter feito essa experiência um dia, é ou não é? Isto é ação e reação. Olha aqui, da mesma forma que o pente atrai o papel picado,
o papel picado também atrai o pente. É a terceira lei de Newton. Olha aqui o pente aproximando no cabelo, o cabelo sendo puxado. Muito bem. Agora, galera, que nós vimos as famosas leis de Newton, terminamos as leis de Newton, nós vamos começar agora as aplicações dessas leis de Newton. São alguns probleminhas onde nós vamos fazer contas, porque por enquanto vocês perceberam que nós vimos só a teoria, né? Por enquanto nós vimos só a moleza, mas a parte mais fácil mesmo está por vir, que é o que eu vou mostrar para vocês agora.